Pastor Rogério, o tema é interessante, caos interior. É bem genérico, é bem amplo, né? Ele é amplo, mas é a realidade, né? Que nós temos visto as pessoas aí tendo tantas dificuldades no seu interior. E a amplitude realmente são muitas situações que a pessoa vive. Mas a gente quer se deter hoje, amanhã, pelo menos, em cima de um texto que nós vamos trabalhar, que o pastor Guerra vai poder ler para a gente. E em cima desse texto que nós queremos trabalhar e mostrar muitas vezes a realidade que as pessoas estão vivendo e como que as pessoas podem sair dessa realidade. Vamos lá, pastor Guerra. Amém. Nós vamos ler aqui em Jeremias 38:6. Fala assim: então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham posto Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizera Jeremias o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope e Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos na axilas, calçando as cordas, e Jeremias assim o fez. E puxaram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? O que podemos tirar de conceitos aí, Paulo, desse texto tão rico? Tem muita coisa, porque o assunto mesmo é um assunto que parece ser amplo, mas ele tem ali as suas raízes, né? O caos interior, ele nasce por diversas formas, mas a raiz, a gente consegue constatar ela rapidamente. E aí tem um texto completamente ilustrativo e verdadeiro, né? Mas que ilustra muito bem isso tudo. Me ajudem aí, vamos lá. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto é a situação que Jeremias estava vivendo, né? Apesar de ser um profeta, um homem de Deus, Jeremias teve, naquele momento, nesse momento da história, de acompanhar, junto com o seu povo, toda a dor que ele mesmo foi usado por Deus para profetizar. Então, o caos estava estabelecido na nação como um todo, na cidade, né? A cidade não tinha pão, o poço que ele foi jogado não tinha água, então, e ele é lançado ali naquele poço e fica na lama. Então, quando a gente vê essa expressão, estava no fundo do poço, na lama, né? Então, isso já demonstra que há um caos. Sim. Quando a gente pensa nessas duas expressões e juntas, né? Estou no fundo do poço, estou na lama, né? A gente já tem uma visão de como a vida da gente pode estar um caos. Mas não é só isso. O caos de Jeremias era um caos que vai além desse lugar físico. É um caos que tem um confronto a nível espiritual e a nível emocional. Porque ele foi rejeitado como profeta, as palavras que ele liberou, né, vindas de Deus, não foram acreditadas pelo povo, pelas autoridades. Ele viveu momentos de perdas pessoais. Então, tudo que você pensar de ruim naquele momento estava sobre a vida de Jeremias. É até conhecido como profeta chorão, né? Mas olha, é difícil você pensar em como não chorar diante da realidade que Jeremias viveu. Porque tudo aquilo que ele estava vendo com os olhos naturais, ele já tinha visto com os olhos espirituais. Então ele estava vendo
a história duas vezes, né? E vendo a história porque o povo não se converteu dos seus maus caminhos. Sim, para que o pessoal que está em casa entender bem, Jeremias tinha uma tarefa muito árdua, que era transmitir algumas informações por parte de Deus, mas que não eram informações que o povo gostaria de ouvir, muito pelo contrário, eram situações de confronto, situações de aviso, e aí Jeremias ali, o coração dele ficava pequenininho diante dessa situação toda, mesmo porque, como disse o pastor Rogerinho, não foi todo o povo que ali o quis muito bem, não. Ali pouquíssimos ali que queriam estar perto de Jeremias, a ponto de ele ser conhecido como um profeta chorão. Uma questão interessante aí, que além dele estar dentro do poço, ele estava na lama. E muitas vezes o caos leva a pessoa no poço e leva ela para a lama também. Né? Então são duas situações aí, né, difíceis, né? No poço e atolado na lama. Né? Isso leva muito para perto de uma definição da depressão, porque é algo assim que você fica meio que, como que eu vou sair dessa situação? O caos, ele te deixa meio perdido, né, pastor Rogério? Uma das coisas, Maurício, que nesse caso aqui, quando a gente pensa assim, poço, não tem luminosidade, escuro, lugar frio, já está falando em termos de lama, mau cheiro, lodo, normalmente mau cheiro. E dependendo de quanto tempo você fica ali, ou seja, todas as suas necessidades devem ser feitas ali. Então, na realidade, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão nessa realidade cegas, ou não tem uma luz no final do túnel, uma expressão que se usa muito, né? Não vejo uma luz no final do túnel. Só que esse caso aqui não é túnel, né? No final do poço. Né? Então, não tem luz, ou seja, a alimentação era escassa naquela época. A situação que estava vivendo terrível e essa tem sido muitas vezes a realidade das pessoas. Como que se ela pudesse, não se sabe exatamente a extensão desse poço, mas quando se fala em poço, ele não é largo, né? Então era estreito, um lugar completamente ali escuro e sem visão, você tem que olhar para cima, para o alto, que na realidade acaba se tornando uma dica, né? Ou seja, tem que olhar para o alto. A única forma de ser assistido, de ser suprido é vindo do alto. É do alto, não tem como. Né? Então, o que demonstra isso é a realidade de muitas pessoas. Né? As pessoas estão atoladas, não conseguem perceber uma perspectiva de saída, não é? Elas estão se sentindo completamente excluídas, sós, né? E vivendo num ambiente de plena escuridão, ou seja, eu não consigo enxergar nada diante de mim. Aí que eu entro naquilo que eu queria perguntar, pergunto novamente. É momento da pessoa estar completamente na lona, como se tivesse tomado aquele golpe que a gente vê isso muito nas lutas, né? O lutador toma um golpe e quando ele cai, ele tenta levantar, mas está completamente perdido, grog, não firma as suas pernas e quando firma não sabe para a direção olhar, é o caos. Você não sabe o que fazer, onde está. É isso, pastor Rogério? É isso? Desculpa, é que eu pensei que era o Rogerinho. Muitos Rogérios. Muitos Rogérios que dá um caos assim comentando. Não, é isso sim, desculpa. Na realidade é isso sim. Então, é aquele caos momentâneo, e muitas vezes o caos que você não sabe quando que isso vai mudar. Sim. Quando que eu vou sair da situação. E o primeiro sentimento que você tem no nosso coração, na nossa mente, é que isso vai durar a vida toda. Isso nunca vai acabar, vai ser assim, né? Ou de que forma que vai acabar, né? Mas aí a gente vê no próprio texto, né, como que a intervenção de Deus, né? É isso que eu queria perguntar para vocês, mas assim, queria fazer uma outra pergunta para o pessoal de casa entender bem. O caos, parece que ele relata que não é uma única coisa que te leva lá, é uma somatória de situações, por isso é um caos. Porque se a gente vai olhar para uma depressão, a gente fala, é a depressão, a gente vai curar na raiz. Mas às vezes você está numa depressão, numa situação de bipolaridade, numa situação de que perdeu o marido, um monte de outros conflitos, aí você fala, olha, vamos entregar aos pontos que não tem condição mais. Caos, né? A situação desse tipo. Estou errado, Eugênio? Eu estou certo? Não, a própria ideia que a gente tem de caos é completa desordem. Isso. Né? Então, e a ideia é exatamente essa. É quando você se depara numa situação
em que você não consegue ver ordem em nada. Você não consegue ordenar, raciocinar, criar mecanismos para sair. Você não consegue, igual o pastor Rogério falou, não consegue ver nenhuma saída. Mesmo que se eu olhar para o alto, eu vou enxergar lá em cima uma luz, eu não tenho como chegar até ela. Né? Então, ainda que tenha uma solução, eu não tenho como alcançá-la. Nada que eu possa fazer resolve, nenhuma estratégia vai solucionar. Quem poderia me ajudar não está aqui, porque no fundo do poço você está sozinho, não cabe mais ninguém no fundo do poço com você, né? E dificilmente você vai achar alguém que vai até a lama para te resgatar. E é esse sentimento. Você está em completa, total desordem. Não consigo parar e ter uma estratégia qualquer, nem que seja o primeiro passo para mudar qualquer coisa. Exatamente. Até a gente recebeu uma ligação agora da dona Conceição, do bairro Lindéia. Ela disse que ela separou do marido há 5 anos e isso foi somente de boca. E que até hoje ela não consegue tomar essa atitude de fazer as coisas nos papéis, ela está completamente ali sem saber o que faz e pede uma ajuda para vocês, dizer assim, olha, eu preciso de uma ajuda nessa situação. O que faço? A questão, né, seria o certo, seria ela procurar a gente pessoalmente lá. Seria mais fácil de instruí-la. Você entendeu? Porque entender um caso direitinho, entender direitinho, poder explicar, né? Eu prefiro que ela vá até a clínica, né? Procure um dos pastores lá e nós vamos esclarecer para ela e também ver a história dela. Como que está caminhando isso, que a gente não sabe o contexto. Nós estamos sabendo eu gosto aqui. De vocês, sabia? Eu gosto desse pessoal, porque eles não são assim, aqueles médicos do diagnóstico por amostragem, não. Realmente é precisamente lá dentro da ferida. Ou seja, Conceição, você é tão importante para esse ministério que você precisa sim comparecer lá para ser atendida ou pelo pastor Gué, pelo pastor Rogerinho, pelo Rogerinho também, outro Rogerinho 2. Os muitos Rogérios tem lá, que tem muito lá. Você pode ir lá sim, você vai ser atendido, os endereços estão passando aqui embaixo, o atendimento é gratuito, aproveitar que você é aqui de Belo Horizonte, faz essa visita, porque minuciosamente eles vão olhar para o seu caso, vão orar com você, entender o porquê de tudo isso, o porquê da separação, é muito mais fácil do que dar uma direção superficial. O texto sem um contexto é vira heresia. Exato. Né? Então, tem que saber e pretexto também. Pretexto, né?